Após expor fotos com armas em redes sociais, menor ainda seguia impune. Tudo isso era visto como normal pelas pessoas que o rodeavam. Ele era o membro mais novo do bonde do maluco. Em fotos, ele ostentava armas e fazia referências à faca. Porém, qualquer um sabe que esse tipo de carreira tem um prazo de validade. Davi Ferreira, do Rosário, era chamado carinhosamente de Zé Capetinha. O mesmo tinha apenas 14 anos, envolvido com atividades criminosas, fax em Feira de Santana, na Bahia. Lembre-se que Feira de Santana é um dos municípios mais perigosos da Bahia. Zé Capetinha foi executado enquanto dormia. Uma batalha do naipe acabou em correria no bairro do Lobato, em Salvador. Segundo testemunhas, criminosos do C Vermelho teriam chegado atirando no local. Ninguém ficou ferido. Neste ano, no Quitungo, sequestraram e executaram uma criança pelo fato de ela morar em uma área de faca rival. O garoto estava no ponto de ônibus em Cordovil esperando o ônibus, que foi quando os criminosos passaram e sequestraram o jovem e o executaram. A história de Zé Capetinha, inclusive, é muito parecido com a de Ana Carla Milar Gomes, conhecida como Carlinha do Rodo. Vamos dar um breve resumo da história dela. Carlinha do Rodo, uma criança de 14 anos, foi fotografada durante a guerra em Dona Marta em 1987. A história acontece durante o conflito de Zeca e Cabeludo. Em agosto, uma favela da zona sul do Rio mostra a face violenta da vida nos morros. Os 10 mil moradores da favela Santa Marta ficam no meio do fogo cruzado de duas quadrilhas de traficantes. O medo e o desespero tomam conta do morro. Os bandidos desfilam armados pela favela, desafiando a polícia. Zaca, o ex-polícia, que quer dar uma de bandido no morro, não pode. Certo? Pra rapaziada do galpão que tá lá, ó, que tá torcendo pra ele, certo? Quer dizer, ele vai morrer, não vai viver não vai tomar boca não. Muita gente sai do morro e vende os barracos. A polícia invade a favela tirando. Bota a cabeça! Bota! Desce aí! Vambora, vambora! Abandonada pelos pais quando criança, Carla foi adotada pelos criminosos da época. Consequentemente, participou do comércio ilegal. Pouquíssimo se sabe sobre sua vida e infância. Carlinha nasceu em uma comunidade carente do Rio de Janeiro. Desde pequena, ela foi exposta à violência e à criminalidade que permeiam muitas favelas cariocas. Por volta dos 10 anos, Carlinha começou a ser abordada por membros do comércio ilegal de entorpecentes. Eles se apresentaram como figuras protetoras, prometeram segurança e dinheiro, algo muito atraente para uma criança que vive em condições precárias. O comércio ilegal frequentemente utiliza a vulnerabilidade das crianças para aliciá-las. Inicialmente, Carlinha foi envolvida em tarefas simples, como vigiar as bocas de fumo e avisar sobre a chegada de policiais, coisa que, inclusive, é muito comum ver nos dias de hoje em diversas comunidades pelo Brasil. Essas atividades são comuns entre crianças recrutadas que muitas vezes não têm plena consciência das consequências de suas ações. Para elas, aquilo é só um trabalho. Com o tempo, Carlinha foi exposta a situações cada vez mais perigosas. O comércio ilegal não apenas a utilizou para tarefas simples. Com o tempo, também a colocou em situações de confronto com a polícia e outros criminosos. Inclusive, foi com essa foto que vocês estão vendo que ela ficou muito famosa, onde ela aparece segurando uma arma. A normalização da violência na vida dela refletiu uma realidade cruel que muitos jovens enfrentam nas favelas até hoje. Inclusive, recebi um relato de um pai que mora em uma comunidade e tinha uma filha que era considerada muito bonita. Porém, quando chegou a adolescência e ela começou a criar corpo, ele ouviu de criminosos que dominavam o local que ela estava no jeito. E o que ele fez foi simples: mandou a sua filha pro interior, longe dos criminosos. Mas voltando à nossa personagem, ela tinha apenas 14 anos e integrava no grupo de Cabeludo. Tudo isso só aconteceu porque tinha inserido o pó no Rio de Janeiro e o carioca se viciou nisso. E nunca antes na história do comércio ilegal de substâncias foi tão lucrativo. Lembrando que essa época era muito mal visto você contratar uma criança
para o crime era uma regra de consenso geral entre os criminosos. Porém, essa regra foi com o tempo se tornando cada vez mais flexível. Ela andava com os caras do movimento. Ela foi uma das primeiras a se integrar no grupo de Marcinho VP do Santa Marta. Não esse outro Marcinho que vocês estão pensando que é o pai do Oruan. É um outro tipo de Marcinho. Porém, antes de ir pro bonde do Marcinho, ela namorou o Cabeludo. Entretanto, após ele morrer, ela acabou se mudando de comunidade. Ela tinha 13 anos e Cabeludo tinha mais de 30. Com isso, foi assaltar residências. Ela usava muitos entorpecentes, o que a deixava sempre alterada. Lembrando que o pó era um produto novo, o que fez muita gente se viciar no início. Lembrando que todas as fontes eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado, que é onde tá junto também com o link que vai dar direto pro nosso Discord do canal. Acessa lá. Após 4 anos de guerra, em 1991, Carlinha estava com 18 anos e o seu fim foi brutal. Ela foi executada a mando do Zaca, pois suspeitavam que ela estava sendo X9. Sem contar que ela tinha se viciado em pó. Pendurada de ponta cabeça em uma árvore, foi brutalmente torturada até o último suspiro e executada não na bala, sim na paulada. Ela ainda ficou exposta por 2 dias até que a prefeitura fosse até lá e a enterrasse em um caixão de MDF. No seu enterro teve apenas 3 pessoas. Mas antes, deixa aqui a sua sugestão pro próximo vídeo. Eu leio sempre todos os comentários, principalmente aqueles que as pessoas comentam pra gente fazer um vídeo sobre. Deixa aí seu comentário. Mas falando finalmente de Zé Capetinha, eu tive que contar a história dela, porque o caso dela foi um caso que simplesmente repercutiu muito no Brasil. Davi Ferreira do Rosário nasceu em 2009. Pouco se sabe sobre sua infância, mas ele cresceu em um ambiente que o expôs à convivência entre bandidos. Durante a sua adolescência, Davi começou a se envolver com facções criminosas, especialmente com um bonde do maluco. Não se sabe ao certo o que influenciou a se envolver com outros criminosos. Ele se tornou conhecido nas redes sociais por portar fotos com armas e fazer sinais que representavam sua afiliação à FAC. Essa busca por reconhecimento e pertencimento é comum entre jovens que estão envolvidos. Muitos acreditam fazer parte de uma causa. Davi era ativo nas redes sociais, onde frequentemente postava fotos com armas. Lógico que isso chamou muita atenção, porém, nada acontece feijoada. O município de Feira de Santana, onde Davi residia, é conhecido por ter altos índices de violência e atividades de facções criminosas. Logicamente, por conta da sua exposição, Davi começou a ser investigado pela polícia. Suspeita-se que ele poderia ter largado a escola, mas não tem como confirmar. Seu cargo dentro da FAC era um dos mais baixos, tanto que ele era usado apenas como peão de peças maiores. Não se tem informações sobre os pais dele. E com a exposição na internet, principalmente levantando a bandeira do PDM, ele estava na mira de rivais como membros do Ser Vermelho. E o fatídico dia finalmente chegou. Na madrugada do dia 31 de 2024, Zé Capetinha foi executado por rivais. Tudo aconteceu enquanto Davi dormia em sua casa, quando membros do Ser Vermelho pularam o muro de onde ele estava e o executaram. O crime foi atribuído à disputa entre facções rivais, ou possíveis acertos de contas dentro do mundo do crime. Sua morte gerou repercussão na mídia local. Ele acreditou fazer parte de um movimento e uma causa que era ridícula desde o começo, e o resultado disso foi morrer enquanto dormia. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fontes estão no primeiro comentário fixado. Acesse o Discord do canal e até o próximo vídeo.